Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, na adição e subtração de frações com denominadores iguais, na página 190, ainda vamos ver o problema 2, tá? Que diz o seguinte: dois ônibus de viagem, o ônibus A e o ônibus B, percorreram 3 sétimos e 5 sétimos de um mesmo percurso, respectivamente. Isso quer dizer que o ônibus A percorreu 3 sétimos e o ônibus B percorreu 5 sétimos, certo? Item A. Qual deles percorreu a maior parte do percurso, quanto a mais do que o outro? Né? Quanto a mais do que o outro. Quando a gente descobrir qual deles percorreu mais, nós vamos saber quanto foi a mais. Então, copie e complete. Tá? Continuando aí, vamos olhar aqui. Perceba, o ônibus A e percorreu 3 sétimos. Então, está aqui o percurso, né? O percurso todo dá 7 sétimos. Só que o ônibus A, ele percorreu apenas essa parte azul aqui, olha. 1, 2, 3, de um total de 7 partes iguais, apenas 3 sétimos. E o ônibus B, o mesmo percurso, ele percorreu 5 sétimos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí perceba que, olhando pela figura, que o ônibus B percorreu 2 a mais, né? Porque 5 sétimos, 5 sétimos é maior que 3 sétimos. Vocês já estudaram comigo na comparação de frações que quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que possui maior numerador. Então, 5 é maior que 3. Então, 5 sétimos é maior que 3 sétimos, que por sua vez pertence à fração do ônibus B, ao percurso do ônibus B. Agora, como fazemos essa diferença? Nós pegamos a maior fração, e subtraímos pela menor. Ou seja, o percurso do ônibus B menos o percurso do ônibus A. E se nós tirarmos aqui, né, do ônibus B o percurso de A, sobrou apenas esse pedacinho. Olha. O B é tudo isso. Foi tirado essa parte aqui, ó, essa parte aqui, aí sobrou essa. Né? Essa parte que sobrou, tá? Equivale a 2 sétimos, 2 sétimos. Ou seja, ou você pode pensar assim, esse ônibus B ele tem 2 a mais, 2 sétimos a mais que o ônibus A. Mas como é que nós fazemos isso? Né? Nós conservamos o denominador e subtraímos os numeradores. Eu já estou falando isso aqui, ó. Tira 3 de 5, aí fica 2, 2 sétimos, certo? Então, o ônibus B percorreu a maior parte do percurso, né? E ele percorreu 2 sétimos do percurso a mais do que o outro ônibus, do que o ônibus A. Tá aqui, dá para ver pela figura que até aqui os dois percorreram a mesma coisa, só que o ônibus B tem mais 1 sétimo, mais 2 sétimos na frente do ônibus A, que é exatamente a diferença, né, do ônibus B menos um ônibus A, 2 sétimos a mais, certo? Aqui no item B, se o ônibus A tivesse percorrido 3 quintos do percurso e o ônibus B 2 quintos, qual fração do percurso o ônibus A teria percorrido a mais do que o ônibus B? Né? Então, o ônibus A, percebe-se, olha, 1, 2, 3, e o ônibus B apenas 1, 2, né? 2 quintos apenas, é que 3 quintos. Olhando para a figura, o ônibus A ele percorreu 1 quinto a mais do que o ônibus B, olha, porque o ônibus B parou bem aqui e o ônibus A foi 1 quinto a mais. Mas como é que nós fazemos isso? Fazemos a subtração da maior fração pela menor. E a maior fração é do ônibus A, 3 quintos menos 2 quintos. Como é que nós fazemos isso? Conserva o 5 do denominador, são iguais, conserva e subtrai os numeradores. 3 menos 2, 1, que dá exatamente o 1 quinto a mais do ônibus A, certo? Então, o ônibus A teria percorrido 1 quinto do percurso a mais do que o ônibus B. Reúna-se com um colega e responda. Quando as frações têm o mesmo denominador, o que fazemos para subtrair a menor fração da maior? Né? A menor fração da maior. Nós tiramos a menor da maior. Nós conservamos o denominador e subtraímos os numeradores.
certo? Ou seja, vamos ver o conceito geral. Diz o seguinte: na adição ou na subtração de duas frações de uma mesma unidade que tenham o mesmo denominador, conservamos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores. Tá? Então, se tem o mesmo denominador na operação ou de soma ou de subtração, nós conservamos o denominador e subtraímos os numeradores ou somamos os numeradores. Tá? Depende da operação. Aí, olha, observe aqui esses dois exemplos. 2 nonos mais 3 nonos. Conservo o denominador, que é 9, aqui, e soma 2 mais 3, 5. Isso porque eles são iguais, tá? E aqui, 5 sexto menos 1 sexto. Conserva o 6 aqui no denominador e subtrai 5 menos 1, 4. Então é assim, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa parte e até mais.